Olá, boa noite a todos que estão acompanhando o nosso programa. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, Renato, Cláudio, que estão aqui comigo. Hoje eu estou aqui nessa condição de sozinha fisicamente das pessoas que costumam estar comigo aqui no podcast para refletir e debater sobre os assuntos que nós costumamos debater. Mas, como sempre falo, nós estamos aqui juntos, né? Além do Cláudio e do Renato aqui, nós estamos com a espiritualidade que assiste a esse trabalho, que conduz, né? Orienta esse trabalho. Nós vamos iniciar hoje a reflexão com a nossa prece, que eu digo que é a prece, uma das preces orientadoras do atendimento fraterno. Em geral, quando nós fazemos o atendimento fraterno, principalmente via o WhatsApp, eu costumo enviar essa prece para os nossos atendidos, porque é através dessa prece que a gente meio que olha para dentro da gente, entende a nossa natureza espiritual e também reconhece a nossa capacidade de melhorar na condição em que estamos. Então, a oração é a oração do nosso querido Albino, né? A oração do servo imperfeito. Então, eu vou recitar essa oração e, em seguida, nós iniciaremos o assunto da reflexão. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada nas obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, ele foi posto em disciplina em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, no influxo do teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiça é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Eu sempre faço essa prece e ela traz sempre um conteúdo de reflexão muito importante, porque traz no seu conteúdo todas as questões relacionadas às nossas capacidades morais, ainda na nossa imaturidade espiritual, e a força que tem, né, os elementos que essa prece traz. Ela traz o elemento da pedra, o elemento do fogo, da lâmina, que são elementos naturais que têm uma possibilidade de transformação muito grande. Então, tanto a pedra, que pode ser usada em construções, quanto o fogo, que é utilizado nas transformações, a lâmina, que é utilizada na cirurgia, todos esses elementos eles podem ser utilizados por nós para infligir mal aos outros e a nós mesmos. E na nossa natureza espiritual nós temos essa força, essa condição, a força de utilizar do nosso melhor para construir e também de utilizar para o nosso melhor para fazer o mal. Então, nós temos essa condição muito ainda intrínseca no nosso espírito, na nossa natureza espiritual. Nós somos seres imperfeitos ainda, caminhando no processo evolutivo, ainda no início dessa caminhada. Então, a importância dessa prece é de mostrar que, mesmo nós tendo essa condição, nós temos também a capacidade de construir, temos a capacidade de nos transformar. Lá fala do pântano, né, que na nossa visão é um lugar imundo, é um lugar sujo, né, e em muitos momentos da nossa vida, a nossa condição espiritual é essa, de uma condição pantanosa, uma condição de difícil compreensão para nós mesmos e que a gente procura esconder nas nossas, na nossa condição de não querer ver onde estão as nossas sombras, né? Mas mesmo esse pântano é capaz de produzir flores,
né? Então, o quanto é importante a gente entender que mesmo nós tendo essa natureza espiritual ainda dúbia, em que, ao mesmo tempo que eu não sou uma pessoa completamente má, eu também não sou uma pessoa completamente boa, nessa condição eu posso ser uma pessoa que produz o bem, que faz o bem, que pode auxiliar os outros com o pouco de bem que ainda se manifesta em mim. Então, essa prece é muito valiosa e ajuda muitas pessoas que estão na condição de perdidos, sem compreender a própria situação, sem saber por onde começar, por estar numa condição de desespero, de angústia, de não se perceber como um ser que é o que somos, né? Somos seres espirituais que estamos aqui para oferecer, produzir e oferecer flores, mesmo que seja a partir dos nossos conteúdos pantanosos. Nós estamos aqui para emitir luz aos outros, para termos essa iluminação para os nossos caminhos e ajudar os outros nas suas condições também de sombras. E muitas vezes as pessoas não se enxergam assim, né? E essa prece vem nos trazer que não tem nada de equivocado, de errado, a natureza espiritual que nós temos hoje. A nossa natureza espiritual é de seres, espíritos imperfeitos, que não vai ter ainda a maturidade para agir única e exclusivamente para o bem, mas que uns ajudando os outros, nós podemos caminhar na evolução para isso. A nossa abordagem desses dias, esse período que nós resolvemos expor o conteúdo do periódico Mensageiro, está relacionada à família, à visão espírita, né, sobre a família. E essa abordagem será feita hoje e nos próximos podcasts. Esse mês de maio é um mês voltado para isso, né? Voltado para a família. Então, nós achamos bastante pertinente utilizar esse tema. E nós estamos aqui hoje para falar de um tema bem interessante. Eu fiz até o convite para um dos nossos amigos, o Carvalho, que fez um dos conteúdos do jornal, né? Ele foi um dos que elaborou um dos textos, né, que nós publicamos no jornal, que fala sobre a família nos tempos modernos. Então, antes de começar esse conteúdo, eu quero falar a respeito de lembrar vocês, e eu não sei se vocês se lembram desse período, desse programa de televisão. Eu vou cantar a musiquinha e vocês vão se lembrar. Prestem atenção. A musiquinha é assim: essa família é muito unida e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Então, lembraram, né, do programa de televisão que tinha essa abertura? Que me perdoe o Zeca Pagodinho, que é um intérprete perfeito para essa música. Eu sei que eu não tenho a mesma capacidade, mas quem lembrou, é uma música bem emblemática por causa justamente do programa de televisão que tratava, era a Grande Família. A Grande Família era uma série, né, que era emitida na televisão, transmitida. Essa série tratava de uma família bem comum, que os personagens, né, os participantes, os membros daquela família, as características eram bem comuns com as características da família atual.
já que nós vamos falar da família nos tempos modernos, eu achei interessante trazer essa ligação, esse exemplo que faz o link a esse conteúdo. Nesse programa de televisão, A Grande Família, tinha o pai que era trabalhador, era servidor público, né? E ele era muito preocupado com o rigor do trabalho que ele ministrava. Ele, sendo servidor público e da parte de regulamentação, ele era muito preocupado com a questão do que era certo, do que era errado, e ele estava sempre botando esses limites do que é certo e que é errado dentro da família dele. Tinha um filho jovem, muito inconsequente, né, que era o Tuco, né? Esse pai era o Linneu. Era o Tuco. Tinha a mãe, que era uma pessoa muito amorosa, muito cuidadosa com a família. E ela sempre estava dando um jeitinho de estabelecer entre eles um compromisso, um tratado de paz, né? E isso era muito interessante, porque por mais que houvesse situações de conflito muito pesadas, ela conseguia administrar o temperamento do marido com o temperamento dos filhos. E do genro, que também vivia numa condição de depender deles, né? Tinha a condição do genro e da filha. A filha era uma jovem que tentava, de todas as formas, passar pano pela natureza do marido, que era uma pessoa que era muito afeiçoada a trambiques, a agir de forma ilícita e incorreta. E então ela vivia assim tentando administrar isso, passando um pano, né, e tudo. Então, assim, era uma família muito comum. E aí a música fala sobre eles brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Então, uma das condições de a família estabelecer o mínimo de equilíbrio entre os seus membros é saber conviver uns com os outros, com as diferenças que cada um tem, com as dificuldades que cada um tem, observando, né, dentro do lar a necessidade de cada um de acolhimento, de respeito, de cuidado, de, às vezes, interferência, de métodos educativos que sejam realmente, além de eficazes, que sejam realmente pautados no carinho, no cuidado, no afeto. Então, todos esses aspectos que estão relacionados à convivência familiar sempre chegarão numa condição de que o conflito é inevitável. Conviver com pessoas que são diferentes e na condição espiritual com a qual nós nos deparamos aqui nesse processo reencarnatório atual, a vida conflituosa, as dificuldades relacionadas à convivência, né? Chico dizia que o difícil não é viver, o difícil é conviver. Então, essas dificuldades nós não vamos deixar de ter e nós vamos sempre nos deparar com elas na vida em conjunto. E a base dessa vida em conjunto é a família. Então, na convivência familiar, nós vamos sempre encontrar situações de conflito. E nessas situações de conflito, o perdão é essencial. Muitas vezes, nós ainda não temos capacidade de amar incondicionalmente as pessoas que convivem conosco. Mesmo quando nós dissemos que o amor de mãe, por exemplo, é um amor incondicional. Nós temos que entender que, na verdade, o amor de mãe é o que mais se aproxima do verdadeiro amor, do amor incondicional, mas ainda não é, porque muitas vezes nós associamos esse amor, que é muito de posse, de não saber lidar, por exemplo, com o afrouxamento dos laços dos filhos, né, a vivência deles longe do nosso controle de mãe. E aí nós acreditamos que essa condição de amor que é o maior amor que existe, aquele pensamento de que
brigaria por ele. Eu sou uma mãe que é como uma onça, que não aceita fazer mal para o filho. Isso daí não é exatamente o amor perfeito, o amor verdadeiro que nós podemos cultivar por um filho. Então, na nossa condição espiritual, nós ainda não temos essa capacidade de compreender o que é o amor incondicional. E isso também nos atrapalha, também nos coloca em dificuldade de aceitar a diferença do outro, de aceitar a limitação do outro, às vezes de não aceitar as nossas próprias limitações, porque muitas vezes essas limitações são limitações que nos trazem muita dificuldade mesmo de autoaceitação, de autorrespeito. Então, e muitas vezes, no nosso ambiente familiar, nós não encontramos apoio, nós não encontramos amparo, acolhimento dentre aqueles que são os nossos, que nós consideramos os nossos mais próximos, né? E aí, o perdão é inevitável. Eu hoje recebi uma mensagem de uma grande amiga minha, a minha amiga Eridan. Ela me enviou uma mensagem e é uma orientação espírita de uma das comunicadoras espíritas muito interessante. Eu vou colocar o áudio que eu recebi aqui, é um vídeo, né? Eu vou colocar o áudio, talvez, né? Eu acredito que vocês possam escutar muito bem esse áudio. E eu espero que, por esse motivo, ele talvez não derrube o nosso vídeo de hoje. Que eu acredito que não tenha questões de direitos autorais, né? Dona Isabel, como normalizar a mente e o espírito para voltar a ter a paz em família? O amor e o perdão. Sem amor, não há paz. É sempre necessário se evitar a discussão. Evite definitivamente a discussão. Você fala, não foi entendido, silencie. Não se julgue covarde nem vencido. Nós somos vencedores quando nós divulgamos a paz, quando nós somos capazes de perdoar as ofensas. Aí é que nós somos vencedores. O vencedor não é aquele que agrediu, nem aquele que bateu, nem aquele que matou, nem aquele que gritou. São pessoas que não têm confiança em si mesmo. Acha que pelo grito vai amedrontar. Então, quando você notar que não foi entendido, não foi aceito, silencie. Se for possível, delicadamente deixe o ambiente. Sem agredir, sem agressão. Ore, vigie. Ore, vigie. Ou vigie e ore. Se vigiando, a sua prece vai alcançar o infinito. Não discuta, não brigue. Fale só o que é bom, o que é positivo. A espiritualidade me botou na cama 4 meses e eu era jovem. Não tinha feito mal a ninguém, não tinha tido tempo. Eles me puseram na cama porque na vida diária eu não ia dar atenção, não ia entender, não ia ter tempo para ouvir a espiritualidade. Então, eu não podia falar. Para pedir água, eu fazia sinalzinho. Água. 4 meses. Até eu entender que eu estava ali para aprender a educar a minha palavra, depois educar o pensamento, depois educar o sentimento. Primeiro educa-se a palavra. Você pode estar aborrecido, mas não fale, não magoe, não jogue fora a sua palavra. A palavra é o verbo divino. Ela deve ser sempre para levantar, para informar o que é bom, o que é sadio, o que vai melhorar a pessoa. Depois você vai tomar conta do pensamento, depois do sentimento. Acaba você não sentindo nada de negativo, como também não vai pensar nada de negativo, porque você já não está falando nada de negativo. Procure você fazer paz. Faça paz dentro de você. Você vai irradiar essa paz para o ambiente onde você estiver. Logo, o seu lar vai ter paz.
Muito bem. Eu não sei se foi possível ouvir direitinho, mas eu vou fazer uma leitura breve, né, do que foi falado aqui. Dona Isabel, como normalizar a mente e o espírito para voltar a ter paz em família? O amor e o perdão, ela diz. Sem amor, não há felicidade. Sem perdão, não há paz. É sempre necessário se evitar a discussão. Evite. Evite definitivamente a discussão. Você fala, não foi entendido, silencie. Não se julgue covarde nem vencido. Nós somos vencedores quando nós divulgamos a paz. Quando nós somos capazes de perdoar as ofensas, e aí nós somos vencedores. O vencedor não é aquele que agrediu, nem aquele que bateu, nem aquele que gritou. São pessoas que não têm confiança em si mesmo. Acha que pelo grito vai amedrontar. Então, quando você notar que não foi entendido, não foi aceito, silencie. Se for possível, delicadamente deixe o ambiente, sem agredir, sem agressão. Ore e vigie. Ore e vigie, ou vigie e ore se vigiando. A sua prece vai alcançar o infinito. Não discuta, não brigue. Fale só o que é bom, o que é positivo. Espiritualidade me botou na cama por 4 meses sem fala. Eu era jovem, não tinha feito nada, não tinha tido tempo. Eles me puseram na cama porque na vida diária eu não dava atenção. Não ia dar tempo de ouvir a espiritualidade. Então, eu não podia falar. Para pedir água, eu fazia um sinalzinho. Foram 4 meses até eu entender que eu estava ali para aprender a educar minha palavra. Depois educar o pensamento, depois educar o sentimento. Primeiro educa-se a palavra e você pode estar aborrecido, mas não fale, não magoe. Não jogue fora a sua palavra. Palavra é o verbo divino. Ela deve ser sempre para levantar, para informar o que é bom, o que é sadio, o que vai melhorar a pessoa. Depois você vai tomar conta do pensamento, depois do sentimento. Acaba você não sentindo nada de negativo, como também não vai pensar nada de negativo, porque você já não está falando nada mais negativo. Procure você fazer a paz. Faça a paz dentro de você. Você vai irradiar a paz para o ambiente onde você estiver. Logo, o seu lar vai ter paz. Então, é isso. Bom, a importância dessa fala e no atendimento fraterno é interessante o quanto nós precisamos sempre nos deparar com essas orientações, uma vez que os conflitos do atendimento fraterno estão muito relacionados à condição da pessoa, seja no ambiente familiar, seja destoado desse ambiente. Então, muitas pessoas, né, estão em condições de dificuldade, de medos, de ansiedade, de angústias, porque não conseguem se encontrar, se localizar no ambiente familiar, não conseguem se encontrar como um membro daquele núcleo familiar, ou não consegue se identificar como pertencente nem ao seu núcleo familiar, nem à sociedade onde ele vive. Então, essa orientação aqui da importância que tem de nos educarmos em relação ao que a gente fala, ao que a gente transmite para as outras pessoas, não só no núcleo familiar, mas nas nossas convivências em geral, não é? E isso traz para a gente assim, um ensinamento muito grande, porque mesmo nós que estamos nessa condição de auxiliar os outros, muitas vezes nós nos colocamos no nosso posicionamento familiar, na nossa casa, com os nossos entes queridos, numa condição de angústia, numa situação de desequilíbrio emocional,
de mágoa, de chateação com os acontecimentos dentro do nosso núcleo familiar, nós acabamos agredindo uns aos outros com palavras. E isso é uma situação que depois, com o tempo, por falta de nós pararmos realmente para pensar que nós não gostaríamos de ouvir o que nós falamos, que nós não gostaríamos de ser tratado daquela maneira, que poderia existir um pouco mais de cuidado na fala e tudo mais, nós chegamos numa situação de arrepender do que foi falado. Então, esse arrependimento vem depois que já nós dilaceramos corações, muitas vezes nós destruímos esperanças, nós humilhamos e diminuímos as pessoas que convivem conosco. Então, é de extrema importância nós, nas convivências, nas experiências de convivência uns com os outros, nós tenhamos essa possibilidade de buscar educar a nossa palavra. Aqui ela fala que primeiro a gente educa a palavra, depois o pensamento, depois o sentimento. E é engraçado que a gente atropela isso tudo, né? Os nossos ressentimentos faz com que a gente não escute as nossas emoções, não saiba identificar o motivo pelo qual nós estamos tão incomodados, tão ansiosos, né? Tão chateados uns com os outros, que a gente acaba passando o carro na frente dos bois mesmo e utilizando de palavras que não deveriam ser utilizadas pelas pessoas que nós temos afeto, nem mesmo para as pessoas que nós não consideramos tanto. O atendimento fraterno, inclusive, ele é baseado nessa condição de uma escuta ativa, né, de saber ouvir o que o outro sente, o que o outro pensa, e saber, através dessa escuta, com atenção, com cuidado, com empatia em relação ao outro, saber educar a nossa palavra para orientar. E essa orientação educada na base do Evangelho de Jesus, ela é feita de uma forma que, uma vez que nós, como atendentes fraternos, nos entregamos a esse trabalho, também na nossa convivência familiar isso se torna mais perceptível. A forma como nós tratamos os conflitos, a forma como nós enxergamos as dificuldades uns dos outros, se torna algo mais fácil de lidar. Não que seja fácil, mas se torna algo mais tranquilo, né? Isso quando nós realmente buscamos aprender e se educar nesse sentido. Nós hoje estamos preparados para falar a respeito do texto elaborado pelo nosso amigo. Só um minutinho que eu vou localizar o texto aqui. Pelo nosso amigo Carvalho, que fala sobre a família nos tempos modernos. Todos nós aqui sabemos que a condição familiar nos tempos de hoje não é uma condição muito fácil, né? Entender esse momento da história do mundo, da humanidade e como as sociedades se organizam, as famílias se organizam hoje, para muitas pessoas existe uma dificuldade muito grande de aceitação das novas realidades, né? Situações de preconceito em relação ao que hoje se estabelece, né? As famílias de antigamente tinham um formato e o formato atual não corresponde às mesmas expectativas dessa época. E é importante a gente tranquilizar as pessoas de que não tem nada de errado, né, nessas mudanças, nas transformações.
O Espiritismo ensina que o progresso vai chegar e o progresso vai trazer com ele, já que nós somos espíritos imperfeitos, já que o mundo em que nós vivemos é um mundo de provas e expiações. Então, esse progresso, como ele não é um progresso moral ainda, no progresso moral a gente ainda está engatinhando, com certeza as mudanças que acontecem vai trazer com elas também os elementos e aspectos positivos e os aspectos negativos. A família de antigamente, a família tradicional, é uma família que, para a época, constituía-se da maneira como era necessário. Então, muito do que se vivia naquela época, hoje é inaceitável. E é inaceitável porque não faz parte mais da condição de vida, porque as pessoas e a sociedade compreendeu que aquela forma de convivência, aquela forma de educação, aquela forma de lidar uns com os outros não era a melhor maneira. Nós vemos assim inúmeras situações do que era condicionado no passado e que hoje, através do avanço do que nós temos de direitos da mulher, direitos da criança, né, direitos do ser como ser humano, todos esses direitos trazem-nos a ideia de que a forma como as coisas eram tratadas no passado não era a melhor forma. Um exemplo básico e clássico naquela época era a questão, por exemplo, de, na formação familiar, a mulher não ter o direito de escolher com quem ela coabitaria, com quem ela seria, se daria o relacionamento. Então, era a família quem escolhia o marido, né, para as suas filhas, e isso era uma condição de não admitir a possibilidade de a mulher ter capacidade de fazer escolhas. Sabemos, então, hoje que isso não tem como permanecer assim. E aí a família de hoje é uma família totalmente diferente daquela época. Para muitos que viveram essas condições da família tradicional, e muita coisa daquela época da família tradicional são muito úteis de permanecer. Quando a gente fala de conservadorismo, é importante que as pessoas entendam que o conservadorismo não é algo ruim, né? Ser conservador não é algo ruim. Buscar conservar as raízes, os valores que eram cultivados no passado não é algo ruim. O ruim do conservadorismo é a não aceitação das mudanças que também são importantes e necessárias. E o ruim do conservadorismo é permanecer alheio e escondendo situações que são negativas da convivência daquela época, e isso é algo que deveria ser melhorado, deveria ser mudado. Então, a sociedade de hoje não está errada na formação de hoje. Muito do que nós precisamos aprender para melhorar moralmente, caminhamos para isso. Muitos progressos a sociedade já atingiu nesses aspectos. Então, o que o Carvalho traz aqui, eu quero levantar aqui a importância de que eu vou fazer uma abordagem muito breve a respeito do texto, né, que ele elaborou, até porque ele foi convidado para vir tratar e só não pôde estar hoje, mas ele vai estar em outras situações aqui conosco, e quando ele estiver, nós vamos aprofundar melhor nesse conteúdo. Então, a situação é a seguinte: Tempos modernos, uma leitura breve do texto que ele elaborou. Sem dúvida, esses são tempos difíceis para onde olharmos. As diversas sociedades do mundo convulsionam em lastimáveis situações de constante degradação ético-moral,
que contrasta paradoxalmente ao mundo de facilidades tecnológicas que vivemos atualmente. Então, esse paradoxo, né, que nós vivemos, em que nós avançamos nas questões materiais, nas tecnologias, porém, internamente nós vivemos graves conflitos por causa ainda da nossa dificuldade de avançar no nosso progresso moral. Os seres debatem-se na angústia dos seus cotidianos, os vícios de várias montas espraiam-se por todos os nichos socioeconômicos, como denso nevoeiro que ignora idade, sexo, situação econômica ou credo religioso, a nublar a visão da realidade e furtar de suas vítimas a paz, a saúde, a possibilidade de crescimento e realizações na vida. Então, essa angústia em que nós nos debatemos é exatamente por causa desse conflito entre a minha dificuldade ainda de aprimorar-me moralmente e eu já ter recursos que são recursos valorosos e importantes de avanços em termos materiais. Então, muitas vezes, nós buscamos apoio nesses avanços materiais, considerando como se eles fossem a finalidade de tudo, e, no fim das contas, nós vamos encontrar dificuldades por causa da nossa, nós estarmos ainda muito imaturos no nosso progresso moral. Então, é como se a gente buscasse sempre realização na vida fora daquilo que realmente é a essência da nossa realização. Nós seremos seres realmente realizados quando nós conseguirmos avançar nos nossos progressos morais. A gente não entendeu isso ainda e é por isso que é muito comum ver pessoas que têm tudo que se acredita precisar materialmente um ser humano e são infelizes. Então, logicamente, nós precisamos de buscar outros meios que nos tornem pessoas que tenha algum sentido o que a gente faz, né, que tenha algum sentido a nossa vivência, né, nossa caminhada aqui. Isto tudo, indubitavelmente, influencia na constituição do lar. A família, essa engrenagem máter da sociedade, vem sofrendo de maneira quase mortal a influência dos chamados tempos modernos, que em um ciclo vivo e vicioso volve à sociedade. Sua interferência é baseada cada vez mais em pessoas inseguras e despreparadas para a lida familiar ou os labores do cotidiano do lar. Então, essa dificuldade vai ser individual, que cada um de nós temos, vai refletir na nossa constituição familiar. E isso é que é o mais complicado, porque cada um dos seres que constituem a família tem em si as suas próprias problemáticas. E quando juntam todas essas problemáticas, nem sempre nós temos condições de tolerância, de paciência e de empatia, de caridade, de ajudar uns aos outros nessa constituição familiar. Em tempos de redes sociais, devido às informações em tempo real, facilidades tecnológicas e de comunicação cada vez mais, os casais se toleram menos e as diferenças humanas se tornam obstáculos quase intransponíveis, tornando muito difícil manter de pé e por muito tempo a estrutura familiar. É interessante que aqui uma das coisas que foi colocada em questão como ponto central dessa parte, desse parágrafo, é a questão das redes sociais. E é engraçado, eu vou fazer uma lembrança antiga de uma situação familiar que nós passamos,
bastante íntima, em que a minha mãe e o meu padrasto assistiam novelas que nós não podíamos assistir. Naquela época, a família conseguia estabelecer uma restrição de acesso à comunicação e à informação que os meios televisivos, que eram os únicos meios de comunicação, além do rádio, mas os únicos meios de comunicação que tinha imagem, as famílias ainda conseguiam restringir isso da gente ver. E eu lembro que o meu padrasto, ele sentia ciúmes da minha mãe com os personagens das novelas. E isso é muito curioso, porque, lógico, isso é óbvio, que minha mãe nunca teria acesso à convivência com o personagem de uma novela. Então, era uma angústia muito imaginativa da parte dele, né? A situação do ciúme que ele sentia era uma angústia que era criada na cabeça dele, que, quem sabe, ele poderia ser ameaçado por um daqueles personagens, né? A relação familiar ali poderia ser ameaçada. E o que é curioso é que as redes sociais atuam nessa situação de fragilizar as relações familiares ao invés de auxiliar. Então, muitas vezes as pessoas se expõem nas redes sociais desconsiderando os seus compromissos familiares. Muitas vezes os filhos, filhas, jovens ainda são desencaminhados, vamos dizer assim, talvez seja uma palavra bem antiga, né, para esse contexto, mas muitas vezes são influenciados de forma inadequada a agir e a conduzir suas vidas não da melhor maneira que fosse, não com o melhor para eles e para a convivência familiar. E muitas vezes são essas redes sociais que estão educando e orientando os filhos, né? Então, é muito difícil a gente entender que, além dos conflitos reais que nós temos que administrar no meio familiar, nós ainda temos que administrar conflitos virtuais. E que estão muito mais presentes na vida do que a própria convivência real. Com isso, não são poucos os indivíduos que divagam de compromissos e em compromissos, de aventuras em aventuras, de experiências em experiências, lançando-se em dolorosas e angustiosas situações que fazem com que essas almas humanas prossigam pelas estradas do mundo, deixando para trás filhos mal formados, psicologicamente destroçados e cada vez mais lançados prematuramente à realidade de um mundo hostil e desafiador, que poderá consumi-los através de outro ciclo complexo, o das experiências amargas resultantes naturais das escolhas por pseudo-facilidades ou pelas transposições cada vez mais prematura da porta larga dos vícios e das fugas psicológicas, o que promoverá o surgimento de novos pais despreparados, inseguros e egoístas. Bom, ainda fazendo um gancho nesse exemplo que eu dei das questões do ciúme do meu padrasto em relação à minha mãe, essa influência, né, do que é virtual sobre a vida real trazem muitos transtornos, muitos problemas que muitas vezes os pais não estão preparados para administrar, realmente para lidar com isso, né? E é preciso haver uma discussão muito cuidadosa a respeito. As redes sociais podem sim mudar, transformar as formas de convivências no lar. Foram vários os casos de jovens que, influenciados de maneira equivocada pelos vídeos de amigos na internet, pelos influenciadores, alguns influenciadores de conteúdo extremamente perniciosos para os nossos jovens, se entregaram a condições que levaram, inclusive, ao seu desencarne. Eu lembro de um exemplo de uma jovenzinha de 6 anos que ela participou de um desafio e nesse desafio, que eram desafios extremamente
extremamente maldosos e que usavam da inocência da criança que estava ali, né, participando de algo que para eles era uma brincadeira e na verdade não. E a criança participou do desafio e acabou desencarnando nesse desafio. E aí a mãe não sabia que ela acompanhava esses grupos, né, que promoviam esses desafios. Um outro caso, bem recente, uma jovem de 12 anos conversou, marcou encontro, inclusive, com um rapaz que conversava com ela na internet. E ele foi orientando ela, dizendo que achava ela linda e que os dois, quando ela tivesse idade, os dois iriam se casar. Certamente, por causa de alguma dificuldade familiar, ela achou que aquilo ali fosse uma proposta interessante e acabou marcando de ir embora para onde esse rapaz morava. Esse rapaz, então, num dia que ela foi para a escola, ela disse que ia para a escola, ele buscou ela no local onde ela estava e levou ela para outro estado, muito distante do local onde ela vivia. Os pais nem imaginavam que ela estava sendo raptada, né? E o rapaz, na ingenuidade dele, que não se pode dizer isso, né, de um adulto de 25 anos, mas na ingenuidade dele, ele não estava fazendo nada de errado, porque ele levou ela com o consentimento dela para onde ele queria. Então, até que os pais conseguiram localizar ela, que entregaram o local, que era uma espécie de um cárcere, porque ele não deixava ela sair, e com muita sorte, não fizeram mal, ele não fez nenhum mal para ela grave, a não ser ter levado ela embora de perto da sua família. Então, a gente vê, através desses exemplos, o quanto os nossos jovens estão vulneráveis a essas influências que eles não sabem filtrar, e muitos dos pais ainda não têm preparo para conduzir, para cuidar, né, dessas vulnerabilidades, desses perigos que esses jovens podem passar. Então, nós estamos vivendo em um ambiente em que nós temos que buscar meios de conhecer como lidar com os nossos conflitos reais, da vida real, e os conflitos que as redes sociais nos submetem, os conflitos virtuais. Outro fator de grande peso é o de pais que se ocupam cada vez mais de seus afazeres fora do lar e equivocadamente relegam a ajudantes domésticos ou professores escolares a função de educar seus próprios filhos. Com isso, não raramente, os pais tornam-se estranhos conhecidos de seus próprios filhos, chegando ao absurdo de terem ciência dos acontecimentos e realizações da prole apenas através das notícias trazidas por esses servidores. E eu, como professora, e principalmente professora de educação infantil, tenho que ratificar, não sei qual a palavra correta, mas confirmar essa informação. Muitas vezes a gente fala para as famílias coisas que as famílias não sabem da própria criança, porque a gente passa mais tempo com eles do que os próprios pais. A tarefa de educar naturalmente pertence aos pais. Às escolas cabem o papel de instruir. Professores são pessoas, individualidades que carregam seus problemas de ordem pessoal ou familiar, conflitos, medos e uma educação própria que nem sempre os tornam os melhores exemplos para os filhos de outros pais. Então, nós temos os professores têm os seus próprios filhos, têm os seus próprios conflitos, a sua vida pessoal. E muitas vezes, o que é colocado aqui é que a condição de uma sala de aula com inúmeros serizinhos ali, com suas questões espirituais, ético-morais, tudo aquilo é muita situação conflituosa, muita situação difícil de administrar, em que cada um daqueles serizinhos são um universo para se lidar. E aí,
os pais acreditam que a gente está lá numa condição de cuidar só do dele, e não é. Nós estamos na condição de preparar ambiente para instruir todos os que estão ali. E cada um com as suas diferenças, com as suas dificuldades. Hoje em dia a gente tem um contingente muito grande em cada sala de aula de crianças que trazem transtornos com os quais nós também precisamos lidar. Então, nós precisamos buscar na área da saúde orientações para que a gente saiba oferecer uma condição melhor de aprendizado para cada um desses seres. Então, a maior parte do tempo, nós estamos perdendo no nosso trabalho, nas nossas competências, porque, antes de tudo, nós precisamos tornar um ambiente equilibrado para que seja possível ocorrer o aprendizado. E a dificuldade de se estabelecer esse equilíbrio é porque as famílias estão negligenciando a sua parte, que é a responsabilidade de educar seus filhos. E como se não bastasse, as facilidades de um mundo tecnológico também vêm fazendo... As facilidades de um mundo tecnológico também vêm fazendo com que alguns pais se desdobrem para proporcionar à família maior conforto material e educacional, através da busca obsessiva de dar aos filhos aquilo que não tiveram e que julgam importante para a vida, fazendo com que essas pessoas se esqueçam de se dar para proporcionar o conforto moral e psicológico, que são, sem dúvida, os principais pilares da formação do caráter de um ser. Então, com esse afã de querer oferecer tudo de melhor, o melhor conforto, os melhores brinquedos, as melhores roupas para os nossos filhos, as melhores escolas. Nós esquecemos de oferecer para eles o nosso melhor, a nossa essência, o nosso cuidado como pai e mãe, o reconhecimento de que nós estamos ali por eles. E isso interfere muito na formação moral e psicológica dos nossos queridos, nossos pequenos. E o resultado é grave, né? Aqui trata que o resultado são pessoas cada vez mais perdidas em si mesmas e no mundo, alimentando esse ciclo vicioso que parece não ter fim, colocando em xeque a instituição família, a maior conquista do homem racional. E é isso, não é fácil. Aqui ele propõe uma solução, a gente está com um tempinho curtinho, mas eu consigo, né, seguir até encerrar, e aí nós encerramos com uma prece. Então eu vou ler o finalzinho. A solução é o amor, mas não o amor no sentido vulgar de que nós nos acostumamos a ver, mas o amor em sua expressão mais elevada, que mesmo nesses dias de convulsão social, proclama a educação moral em todos os lares. A começar por nós mesmos, os pais travando a mais difícil das batalhas, que é a luta contra nós mesmos, eliminando o nosso orgulho, vaidade e paixões inferiores, iniciando pela viagem interior a busca pelo autoconhecimento, o acolhimento da essência de nossas personalidades, para termos condições de desenvolvermos o auto-amor. Auto-amor que é diferente de egoísmo, fundamental para que possamos amar de verdade, pois ninguém pode dar o que não tem, e ninguém pode amar pode amar se não se ama em primeiro lugar. A partir desse ponto, voltemos a atenção para os nossos filhos, dediquemos mais tempo a eles, amemos com esse amor que orienta sem ser conivente, com esse amor que dialoga sem se impor, com esse amor que traz Jesus para dentro do lar sem o religiosismo que cega. Pois só o amor, na sua qualidade essencial, poderá iluminar os caminhos da família, norteando o comportamento dos pais, que deverão educar mais com seus exemplos que com suas palavras, que deverão possuir um coração pacificado e um caráter reto para semear no solo do coração de seus filhos a semente de uma vida futura mais equilibrada e saudável.
Só o amor pautado nos ensinamentos de Jesus é a terapia mais indicada para a onda de alucinação que varre a terra. E trazê-lo de volta ao lar é o primeiro grande passo para fazermos da Terra um mundo melhor, construindo a grande família universal que trará a paz tão almejada para todos. Vale a pena amar. Então, esse foi o conteúdo, né, desse texto. Eu reitero aqui que o nosso amigo Carvalho vai estar com a gente falando um pouquinho mais. Ele com propriedade de fala, né, que é um dos nossos comunicadores espíritas mais atuantes no nosso movimento aqui. E aí nós estamos esperando a visitinha dele no nosso podcast. Nós vamos encerrar, né, com a oração de São Francisco, a oração do perdão, já que nós falamos bastante hoje sobre isso, né, sobre a importância de administrar os conflitos familiares através do perdão. Então, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja.